Quem tem medo do lobo mau, hein? Quem tem medo do lobo mau? Você, quando criança, já deve ter cantado esta velha cantiga infantil, Quem tem medo do lobo mau? Já deve ter cantado depois de adulto para algum filho, algum sobrinho, algum aluno, se você é professora das idades iniciais. Agora, o que esse vídeo tem a ver com quem tem medo do lobo mau? Você não sabia que no meio religioso, principalmente no meio evangélico brasileiro, também tem um lobo mau? Sim, um lobo mau que assusta as crianças, que assusta as crianças teológicas, que assustam as crianças da fé, que ainda não conheceram coisas sólidas, coisas importantes, ainda não têm uma fé solidificada que resista à crítica e nem tampouco um conhecimento aprofundado. E nesse meio, o lobo mau se chama liberalismo teológico. Quem tem medo do liberalismo teológico? Muitas pessoas classificaram o liberalismo teológico como o grande lobo mau. O lobo mau a amedrontar pessoas que não podem sequer pensar nisso, porque podem ser tragados na sua fé por esse lobo maligno que devora as pessoas inadvertidas, né? Pois é, parece irônico, é um pouco, mas infelizmente é uma realidade que muitas pessoas elegeram o liberalismo teológico como lobo mau a assustar os garotinhos e as garotinhas da fé. E esse liberalismo teológico, ele é usado de uma maneira desonesta intelectualmente por muitos. Porque muitas pessoas ligadas a esse movimento conservador e até fundamentalista, tudo aquilo que é considerado diferente, tudo aquilo que é considerado questionador, tudo aquilo que é considerado fora dos padrões estabelecidos por aquela denominação específica é chamado de liberal, é chamado de liberalismo. E na maioria das vezes não tem nada a ver com o que foi o movimento liberal do século XIX, sabia? Eu já fiz alguns vídeos para você falando sobre os 5 mitos que criaram sobre o liberalismo, vou deixar o link para você acompanhar. Já falei também sobre as origens desse liberalismo teológico, não vou repetir isso tudo, porque tem esse material para você assistir com calma, fazer as suas análises, né? E você conhecer melhor. O propósito não é fazer um proselitismo em relação ao liberalismo, mas é acabar com esses mitos que são criados e criados de uma maneira muito, muito intencional, né? E saber fazer com que você entenda que o liberalismo teológico ele foi um movimento bastante sério, que produziu teologia com muita qualidade, com muito critério, e que esse conhecimento ele não pode simplesmente ser desprezado só porque o pastor da sua igreja acha que isso é do diabo e que você não deve ter acesso a isso. Fala sério, né? Se nós estamos na maioridade do nosso raciocínio, do nosso documento, que seja, nós já temos autonomia para pensar com a própria cabeça. E ninguém pode fazer teologia pensando com a cabeça dos outros. Ninguém pode fazer teologia ou qualquer área do saber se é modelado pelo que os outros acham ou ouvindo vozes de terceiros apenas. Para começo de conversa, o liberalismo não é específico da teologia. Não foi a teologia que inventou o termo liberal. O termo liberal surge no século XIX para representar uma reação ao modelo vigente, em todos os sentidos. O liberalismo econômico, o liberalismo político, por exemplo, com as repúblicas que surgem nos Estados Unidos em 1774, 75, que surgem na França em 1789, que vão surgindo já, e aí é final do século XVIII, mas que vai ter o seu grande auge no século XIX, e o modelo do liberalismo político é uma reação ao conservadorismo de então. E o que era o conservadorismo? As monarquias.
o absolutismo, né? E aí surgem as repúblicas como um contraponto às monarquias presentes até o século XVIII e até no século XIX também. Na teologia, esse liberalismo teológico era uma tentativa de modernizar a teologia. Modernizar no sentido de racionalizar a teologia. O mundo inteiro estava, ou pelo menos o mundo ocidental, estava vivendo os avanços do iluminismo e não dava mais para aceitar uma teologia acrítica, uma teologia baseada apenas na autoridade final, seja na leitura da Escritura por parte dos protestantes, seja baseada na fala do Papa, no caso dos católicos. Mas era preciso uma teologia que questionasse suas bases, uma teologia que tivesse bases racionais para se manter, que não seria construída apenas na areia da tradição, na areia da autoridade final, porque essa poderia ruir a qualquer momento, mas uma teologia que seria construída sobre a rocha da intelectualidade, porque esse era o grande parâmetro do século XVIII, do século XIX, principalmente. Não se podia mais crer sem conhecer, não se podia mais crer de uma maneira acrítica, anti-analítica, né? Não dava mais para aceitar algo como verdade sem o crivo da análise, sem o crivo científico, baseado apenas na própria fé, seria fé na fé, né? E a teologia liberal ela vai surgir em 1787 com Johann Philipp Gabler, quando ele propõe uma separação entre o dogma e a análise bíblica, onde ele propõe uma separação da teologia sistemática, que vai cuidar dos dogmas, das doutrinas, será analisada pela igreja, e, por outro lado, a análise bíblica de texto, de autoria, de formação, de processo redacional, que vai ser analisado pela academia, sem estar limitada à confissão religiosa, mas que se desenvolverá através de ferramentas técnicas capazes de chegar a esse conhecimento, independente do que a igreja diz ou não. O termo liberal tem a ver com isso, com o rompimento das amarras institucionais, o rompimento das amarras tradicionais. Não quer dizer que são ateus, não quer dizer que vai eliminar a igreja, acabar com a fé, não, nada disso. Só terá liberdade e autonomia para a produção teológica, principalmente voltada à pesquisa bíblica. Fará isso com autonomia, sem ter que ser obediente ao que a igreja quer ou deixa de querer em relação a isso. E vai dizer, olha, a fé, o dogma e tal, a igreja continua falando e pensando, mas a análise textual nós faremos através da academia. Se você quiser uma dica de um livro espetacular que mostra como a pesquisa bíblica, crítica, com liberdade, tem pesquisado, por exemplo, sobre o Pentateuco, esse livro do Jean-Louis Scar é um espetáculo. Introdução à leitura do Pentateuco. Você precisa conhecer esse livro e eu vou colocar o link na descrição para você já ir direto nele. Se você quiser adquirir, vai fazer uma baita de uma leitura, hein? É muito legal mesmo esse livro. A Bíblia passa a ser estudada a partir de um método histórico-crítico. E se você quiser um vídeo explicando o que é um método histórico-crítico, escreva aqui embaixo na descrição as palavras método histórico-crítico, que se tiver uma quantidade legal, eu farei um vídeo explicando o que é, como surgiu e no que se baseia essa metodologia do método histórico-crítico. E o interessante, o liberalismo teológico ele não era uma metodologia eclesiástica, ele não se opunha à igreja, ele não queria construir uma nova denominação, não, era um método de investigação científica ligada à formação da Bíblia, da autoria, do texto, da redação e assim sucessivamente, né? Mas então por que que muitos têm medo do liberalismo e quem é que tem medo do liberalismo teológico? Primeiro, você deve saber também que não é verdade que os liberais eram ateus,
Não é verdade que eles destruíram igrejas na Europa. O que destruiu igrejas na Europa foi a aliança de conservadores com as políticas de extrema-direita que causou tudo o que causou na Europa da primeira metade do século XX. O liberalismo nunca foi uma proposta para ser aplicada à igreja. Pelo contrário, né? Não tinha nada a ver com isso. Agora, nós temos grandes pensadores liberais que eram cristãos exemplares. A maioria desses teólogos liberais acreditavam, por exemplo, que a moralidade era uma prova da relação com Deus. Então, eles não eram imorais, como muitos tentam falar hoje em dia, o que absolutamente nada tem a ver com o liberalismo teológico, né? Outra coisa, o Friedrich Schleiermacher, considerado o pai do liberalismo alemão, quando ele pregava na igreja, no domingo, a igreja ficava lotada de pessoas que viam nele alguém que reunia com uma capacidade incrível a metodologia teológica e a paixão por Jesus e a paixão pelo Evangelho. Albert Schweitzer, que era um teólogo liberal, que escreveu um livro que foi um modelo na sua época sobre a busca pelo Jesus histórico, ele resolveu abrir mão do seu cargo de pastor, do seu cargo de professor acadêmico, e ele era respeitado, tinha uma função importante, ganhava muito bem para estudar medicina e ir servir voluntariamente na África para cuidar de pessoas sofridas que não tinham um mínimo de tratamento humanitário. E ele usou o seu prestígio como conferencista, pregador, palestrante, para juntar fundos para ajudar na missão que ele fez na África. Você já viu muitos pastores que denunciam o liberalismo teológico abrindo mão do seu cargo, do seu salário, da sua posição para ir servir como missionário voluntário na África? Bom, eu não conheço. E esse exemplo que ele viveu não é de um cristão autêntico? Se não for, o que será, né? O que será? Então, enfim, teme o liberalismo teológico, primeiro, quem não conhece, quem não sabe o que é ou o que foi o liberalismo teológico. Teme o liberalismo teológico aqueles que apenas acreditam sem analisar o que lhe é passado. Aqueles que pensam com a cabeça dos outros. Aqueles que baseiam o seu conhecimento não na leitura das fontes, mas apenas baseado no que terceiros lhe falaram com a sua compreensão sobre aquele assunto. Teme o liberalismo teológico quem quer ser o detentor da verdade bíblica, quem não aceita ser questionado, quem não se abre para a análise, a investigação e para o conhecimento e acha que apenas a sua igreja e a sua tradição não tem uma palavra, mas tem a palavra da verdade que não pode ser questionada. Teme justamente aqueles que não querem e que acham que não podem ser questionados, porque tem a palavra final, a revelação definitiva de Deus para a humanidade, e isso também é prepotência, né? Teme o liberalismo aqueles que têm preguiça de estudar a fundo e de estudar com autonomia. Mas esse canal aqui está para ajudar as pessoas que querem estudar com autonomia, que querem estudar a Bíblia, querem estudar a teologia, querem estudar as correntes teológicas com autonomia e pensar com a sua própria cabeça e trilhar o seu próprio caminho. Para isso também esse canal está aqui, para acessibilizar um conhecimento que muitas vezes fica restrito apenas à academia e que muitas vezes é lido de uma maneira preconceituosa por outros setores eclesiásticos. A gente apresenta o conteúdo, mostra para você, dá acesso e você tira as suas próprias conclusões. Teme o liberalismo teológico aqueles que a todo custo querem conservar a estrutura eclesiástica, mesmo que o liberalismo teológico não esteve nem aí para as estruturas eclesiásticas. Ele não era um movimento anti-eclesiástico, ele não era um movimento de desigrejamento, ele era um movimento acadêmico. E olha só, esse debate de liberalismo já até foi bastante superado. Pois é, você sabia que já tem uma corrente teológica que inclusive começou nos Estados Unidos, chamada de pós-liberalismo. É uma corrente muito legal, uma corrente espetacular, com pensadores muito relevantes,
uma corrente típica do século XXI que você precisa conhecer. E eu vou deixar na tela final o vídeo que eu fiz falando sobre a corrente pós-liberal. Se a gente está num país que ainda tem gente pensando como se fosse a coisa mais legal do mundo, no debate entre arminianismo e calvinismo, que já foi superado há 400 anos, que dirá a questão da superação desse debate do liberalismo, né? Mas se você está aqui nesse canal, você está bem acompanhado, você encontra os debates clássicos, encontra também as correntes mais contemporâneas da teologia, e aqui você tem autonomia para estudar, para aprofundar o seu conhecimento e para conhecer teologia de verdade, teologia acadêmica e teologia feita de modo sério e comprometido. Se você curte, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, e também fica o meu convite para você fazer um curso completo de teologia com a gente. É só se tornar membro Café Completo. Quem quer estudar a fundo não precisa ter medo, seja do liberalismo ou de qualquer outra corrente. Você estuda, analisa o que é interessante, você tem uma atenção melhor, aquilo que você considera que não diz respeito muito à sua realidade, você deixa um pouquinho de lado, mas o importante é você conhecer e conhecer sem os preconceitos que são construídos em torno de correntes que são divergentes do que os conservadores querem formar. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal e juntos a gente pode construir um pensamento teológico com autonomia e profundidade. Um abraço para você, em breve a gente se encontra no Café com Teologia.